Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos falar sobre o livro Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, pela Bertrand Brasil. Este livro eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record, ainda em 2017, quando eu tinha parceria com eles. A autora Isabel Allende, ela é peruana/chilena, ela nasceu no Peru, mas se eu não me engano ela se naturalizou chilena, ela é muito conhecida como sendo uma autora chilena. E se eu não me engano também ela reside nos Estados Unidos atualmente. Então, na verdade, dei uma olhadinha na página da Wikipédia aí que fala sobre Isabel Allende, porque a vida dela tem muitas idas e vindas. Eu fiquei meio confusa assim sobre qual é a nacionalidade que ela se considera. Eu não sei se ela se considera peruana ou chilena, mas eu já tinha ouvido falar bastante da Isabel Allende, muito elogiada, e eu tinha um grande pé atrás com essa autora, porque eu ouvi dizer que o livro mais famoso dela, que é A Casa dos Espíritos, lembrava muito 100 Anos de Solidão, que é um grande clássico do Gabriel Garcia Marques, e é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu tinha essa pulga atrás da orelha com a Isabel Allende, totalmente nada a ver, porque, primeiro que a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa de cópia, né? A não ser que seja muito, muito explícita, mas no geral é tudo muito inspiração. Aliás, depois que eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, eu fiquei desconfiada de que o Gabo deve ter se inspirado no Tempo e o Vento, porque tem muitos paralelos. Mas enfim, o novo se faz também a partir da imitação, né? Além disso, eu ainda não li A Casa dos Espíritos, então não posso dar uma opinião completa sobre esse caso do 100 Anos de Solidão com A Casa dos Espíritos. Mas eu posso dar minha opinião sobre o Muito Além do Inverno, que é um livro recente dela. A ideia desse romance nasceu, ela conta, no Natal de 2015, ou seja, um livro super recente. Foi publicado agora no Brasil em 2017 pela Bertrand Brasil. E tem basicamente 3 protagonistas, 2 ou 3, mas eu considero 3. A primeira protagonista é a Lucia, uma chilena, professora universitária que tem 62 anos, mora há 4 meses nos Estados Unidos, está morando no Brooklyn. E ela é uma personagem meio livre, assim, ela tem um lado mais sonhador, mais romântico, mas ela tem essa coisa da liberdade muito forte. O segundo protagonista é o Richard, que é um colega norte-americano da Lucia, ele é professor universitário também, tem 60 anos, ele é o locador do porão em que a Lucia mora, então eles são meio que vizinhos, ele é vizinho de cima dela, e ele, ao contrário da Lucia, ele é muito mais para um lado melancólico, inseguro, introvertido, é muito sério, muito austero, a vida dele é toda regrada. E a terceira protagonista é a Evelyn, uma imigrante guatemalteca nos Estados Unidos, toda mirradinha, e ela trabalha como uma espécie de acompanhante para uma família de classe média alta lá nos Estados Unidos. Ela é acompanhante do filho dessa família, que tem, eu não me lembro agora, acho que é paralisia cerebral, mas precisa de vários cuidados. E ela é muito tímida e ela passa a impressão de estar o tempo todo encurralada. Então ela é muito assim, desconfiada, muito fechada. E por conta de um acidente de trânsito, a vida desses 3 personagens vai se ver entrelaçada e eles se tornarão cúmplices de um crime. E embora a ação do livro se passe em mais ou menos 3 ou 4 dias, é uma coisa curta que ela conta, o livro fica mais longo, o livro tem 293 páginas, ele fica mais longuinho justamente porque a autora conta fragmentos da vida anterior desses personagens. Então se passa nos anos 2010, durante 3 ou 4 dias, mas a autora recua vários anos para contar as histórias que estão por trás dessas personalidades tão diferentes. A escrita é gostosa, é fluida, sem ser muito floreada, sabe? É uma coisa mais direta. E apesar de conter algumas características semelhantes, é uma escrita diferente da do Gabo. Então isso já me deixou assim mais tranquila em relação àquela coisa da imitação ou da cópia. A Allende consegue mesclar de uma forma magistral o contexto histórico com a vida dos personagens. Então, esses personagens são apresentados pra gente por meio de capítulos de flashbacks, e isso faz com que nós conheçamos mais a fundo a vida deles, a família, o país de onde vieram,
as suas personalidades. E tudo isso faz com que os personagens fiquem tridimensionais, extremamente complexos. Então, só para vocês terem uma noção, alguns dos contextos históricos que estão muito bem inseridos aqui na narrativa, ou seja, eles fazem parte da narrativa. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns dos contextos históricos de que ela trata são ditaduras militares na América Latina. Ela fala especificamente da ditadura no Chile e no Brasil. Ela fala da violência das gangues na Guatemala. E ela fala bastante sobre a imigração ilegal de latinos para os Estados Unidos. E ela faz isso de um jeito que não é cansativo e que importa para a história. Não é uma narrativa que parece assim, que ela dá uma pausa e descreve o contexto histórico e depois volta para a história. Não, ela descreve o contexto histórico enquanto ela está contando as características do personagem ou o background deles. Então o texto fica muito leve e muito bacana. Ela traz informações... A descrição que ela faz, por exemplo, da ditadura, do golpe militar que ocorreu no Chile, é uma descrição muito boa. Apesar de ser relativamente superficial, para um público leigo e que não sabe nada sobre o assunto, ela consegue localizar muito bem todo mundo do que está acontecendo, dos ângulos, né, que estão em embate nesse contexto. Então, no geral, eu gostei da Allende muito mais do que eu esperava. A sua construção de personagens e de enredo e de contextos históricos me agradou demais. Eu achei a ideia de acrescentar um crime nesse enredo muito bacana, muito inesperada também. Pelo menos pelo que eu já tinha ouvido falar da autora, eu não esperava que um crime desse um pouco o nó narrativo dessa história, porque o crime é o que vai motivar o relacionamento entre esses três personagens. Eu não sei, a minha expectativa era de que seria uma escrita assim, tipo, muito sensível demais, mas não é. É uma escrita, ela amarra muito bem os acontecimentos e conseguiu me manter interessada na trama e nos personagens. Eu li rapidinho o livro. Então, o Muito Além do Inverno, ele é um livro que tem essa coisa do crime, mas esse não é o foco da narrativa. O foco realmente são as relações interpessoais dos personagens. Acho que nesse sentido é mais um livro de drama, entre aspas, do que um livro policial. E eu falo de drama justamente porque é um livro que se constrói a partir dos dramas pessoais dos personagens. O crime no qual eles estão envolvidos tem a ver com o drama pessoal de um dos personagens. Se eu tivesse que escolher um ponto negativo do livro, seria que num determinado momento acontece uma espécie de conexão romântica entre dois personagens. E particularmente eu achei que é uma paixão que se desenvolve de uma maneira muito rápida, muito intensa, por parte de um desses personagens, que eu achei que não combinou muito bem. Ficou um pouco forçadinho. Mas, sinceramente, não atrapalha em nada a história. Esse ponto negativo sou eu, tipo, cavando uma coisa pra falar que é um ponto negativo, mas, na real, é frescura minha. E o maior ponto positivo, com certeza, são as histórias dos personagens, tudo pelo que eles passaram e também a relação que eles travam entre si. E, além de tudo, o final é bem redondinho, as pontas soltas não ficam soltas no final, são explicadas num epílogo, e, finalmente, um epílogo que eu achei bom e necessário. Então fica a dica aí pra vocês de um livro legal, leve, de autora latino-americana, contemporânea. É leve sem ser bobo e é muito prazeroso de ler. Então com certeza eu vou ler mais Isabel Allende. Queria agradecer ao Grupo Editorial Record por ter me enviado. Eles me mandaram também A Casa dos Espíritos, que tá aqui. Vou ler com certeza. Certo, gente? Se você já leu a Isabel Allende, deixa aí embaixo um comentário. Eu quero saber se vocês gostaram tanto quanto eu realmente me surpreendi. E não se esquece de dar um joinha, que me ajuda bastante aqui no canal. Se você quiser comprar esse livro, ou quaisquer outros livros, pela Amazon, pode usar o link que eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você colabora com uma pequena comissão pro Redemoinhando e não paga nada mais por isso, tá bom? Muito obrigada por acompanharem, por terem assistido ao vídeo, por conversarem comigo aí nos comentários, e a gente se vê no próximo. Um beijo! Tchau!